A paz do Senhor a todos. Estamos dando aqui continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2026. Essa revista desse trimestre que tem por título A Santíssima Trindade. Hoje nós vamos abordar a lição de número 11, que será ministrada no dia 15 de março de 2026. A lição que tem por título O Pai e o Espírito Santo. Nas lições anteriores, nós apresentamos o Espírito Santo como Deus, o Espírito Santo como regenerador, como capacitador. E nessa lição desta semana, nós vamos abordar a relação entre o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Lembrando que não são três deuses, são três pessoas da mesma divindade, com os mesmos atributos divinos. Então, o nosso texto áureo da nossa lição está na carta aos Romanos, no capítulo 8 e o verso 14. A carta aos Romanos, que é uma das cartas mais importantes no sentido teológico, é uma carta que fala muito sobre a justificação, sobre a regeneração, sobre a santificação, todos esses atributos que falam sobre a salvação humana. Então, diz assim o texto: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Na introdução da nossa revista, do nosso livro, fala que o Espírito Santo, ele não apenas liberta o ser humano do pecado, também testifica a filiação do eleito e assegura o acesso à herança eterna. Já na introdução do nosso livro, o professor Douglas Batista, ele já traz três características do Espírito Santo dentro desse plano da salvação. Ele, além de libertar o ser humano do pecado, ele também testifica, ou seja, ele notifica, ele avisa aquele que se converte que a partir de agora ele faz parte de uma filiação dos eleitos de Deus. E por fim, ele assegura o acesso à herança eterna. Nós vamos abordar cada um desses temas para ficar mais claro. E nessa abertura, já na introdução, o escritor ele apresenta três transições que há no momento no ato da conversão. Nós entendemos que a partir do momento que a pessoa aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo ele vem fazer morada na vida dessa pessoa. E ele opera três transições, três mudanças de atitude. A primeira é o espírito de escravidão para o espírito de adoção. Segundo, a condição de condenado para a comunhão com Deus. E terceiro, concupiscência da carne para a participação na glória eterna. Então essas são as transições operadas pelo Espírito Santo no ato da conversão. No momento em que nos convertemos, o Espírito Santo ele vem habitar em nós e ele opera essas transições, e é exatamente sobre isso que fala a lição de hoje, né? Essa relação entre o Espírito Santo e Deus Pai e o Deus Espírito Santo dentro deste contexto da salvação. No primeiro tópico, o Espírito e as dádivas do Pai. Primeiro subtópico 1.1 diz que nós passamos da escravidão para a filiação. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 15, ele diz assim: porque não recebestes o espírito da escravidão. Embora antes de nós aceitarmos a Cristo, e a lição ela mostra esses dois, faz esse paralelo entre antes da conversão e após a conversão. Antes da presença do Espírito Santo e depois da presença do Espírito Santo. E aqui Paulo ele mostra que antes da presença do Espírito Santo tem esse espírito de escravidão a qual nós vivíamos. O termo grego pneumadoleia, ele aponta para o estado de servidão do pecado e medo de punição, que caracteriza a vida antes da conversão. Todo não convertido
Segundo Paulo, ele apresenta essas duas características. A primeira é a servidão do pecado. Não somente de acordo com Paulo, de acordo com toda a soterologia, que é a doutrina da salvação, o não convertido ou o ímpio, ele apresenta essas duas características, a servidão do pecado e o medo da punição, o medo da morte, por assim dizer. Mas Paulo continua o texto dizendo assim: para outra vez estardes em temor. Mas aí ele traz uma boa notícia. Mas recebestes o espírito da adoção no momento da conversão. Esse termo, espírito de adoção, ele está relacionado com a palavra grega pneumo e otesia, ou seja, aponta para uma nova realidade em Cristo, um vínculo de afeto e perdão dos filhos, onde a servidão do pecado não há mais, onde o medo da punição também é deixado para trás, porque saímos de um espírito de escravidão para agora vivermos um espírito de adoção. Nós entendemos que a partir do momento que somos aceitos, que aceitamos a Cristo, nós vamos partir para um momento de adoção. Nós reconhecemos, e o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito, que agora nós somos adotivos de Deus. Nós pertencemos à adoção de Deus. Daqui a pouco nós vamos olhar o que significa esse termo adoção. E para terminar o texto ali, Paulo ainda diz: pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai, a palavra aramaica Abba Pai, é uma palavra de intimidade, é um carinho que se tem com o pai. Abba Pai seria como se na língua portuguesa fosse papai, um termo mais íntimo. É a partir desse momento, a partir do momento que recebemos o espírito de adoção, nós podemos clamar ao Pai, mas não de forma formal. Nós podemos ter uma intimidade com o Pai, por isso o texto aqui fala em Abba Pai. O ponto 1.2, ou melhor, o subtítulo 1.2 da nossa lição mostra outra transição, da rebelião a filho legítimo. Essa declaração, ela refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. Nesse novo status, ele nos condiciona a duas coisas: o direito de chamarmos Deus de Pai, como nós falamos já na primeira parte da lição, pelo que clamamos Abba Pai. Aquela palavra em aramaico que mostra a intimidade, mostra uma forma carinhosa de se reconhecer o Senhor como papai, como um pouco mais íntimo do que o termo anterior, né? O termo Deus, o termo Pai. Então há uma intimidade, uma mudança de relacionamento testificada pelo Espírito Santo para que nós possamos chamar o Pai de uma forma mais íntima. Segundo ponto, herdeiros de toda a riqueza do seu pai adotivo. Nesse contexto, ele mostra a posição jurídica daquele filho que é adotado. Quando ele é adotado, ele participa de todas as os benefícios do filho sanguíneo, né? O filho adotado, ele recebe, através do ato jurídico, o mesmo tratamento do filho natural. Então essa é a ideia que traz o texto. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 1 e verso 1, ele vai dizer, né? Nele digo, no qual também fostes eleitos por herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então essa é a segunda transição, né? Vamos relembrar aqui, na primeira transição, nós saímos do espírito de escravidão para a filiação. No segundo ponto, nós saímos da rebelião para ser filho legítimo, através de uma adoção. E no ponto no subtítulo 1.3, das trevas à plenitude do Espírito. Paulo usa essa expressão trevas, né, que ela vai descrever a condição de alienação do homem em relação ao Cristo, ao Criador, marcado por 3 pontos: pecado, ignorância e escravidão. Então, trevas está dentro desse sentido. Quando Paulo escreve
Aos Efésios, no capítulo 5 e verso 8, ele vai usar a expressão porque noutro tempo éreis trevas, né? Aqui é em escotos no grego. Não indica apenas que o homem estava em escuridão e trevas. Não é que ele estava, mas que sua natureza era. Estar ou ser ou estar, é uma diferença aqui. Então, na sua natureza era trevas em si mesmo, afastado de Deus, depravado, e sem esperança. Essa era a condição do homem quando o homem estava em trevas. Por isso que Paulo vai dizer, éreis trevas, né? Mas ele traz uma boa notícia na segunda parte desse versículo, quando ele diz assim, mas agora, ele está falando para a igreja de Éfeso, mas agora sois a luz do mundo, do Senhor. Ele usa o termo nim pós in Kyrios, andai como filhos da luz. A frase mostra uma transição do império das trevas para um reino de luz. Já entrando no segundo tópico da nossa lição, o Espírito nos guia pela vontade do Pai. 2.1, os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, não é um documento, mas é uma vida conduzida pelo Espírito. Paulo está dizendo aqui que não basta um cartão de membro, ou fazer parte de uma sociedade cristã, ou fazer parte de um grupo cristão, para ser guiado pelo Espírito. Não é uma filiação nominal. Ele está falando muito mais, uma situação de muito maior intimidade, quando ele diz assim, uma vida conduzida pelo Espírito, ou guiada pelo Espírito. Guiado, esse termo grego agontai, ele está no presente passivo da língua grega. Então, o que significa? Que é uma ação contínua e coercitiva. Por que ela é contínua? É o andar de todos os dias. Indica que os crentes ininterruptamente são orientados pelo Espírito, como alguém que é conduzido pela mão. Isso é no dia a dia, por isso que está no presente contínuo, no presente passivo. E quando é passivo, ela é coercitiva, ela não depende de mim. Ela depende de um agente, e o agente é o Espírito Santo, é ele que me guia. É como a ideia de um pastor que conduz as ovelhas. A ideia de Deus conduzindo o povo pelo deserto, guiando pela mão. É a ideia de Cristo guiando os seus discípulos, seus 12 discípulos ali, quando ele viveu entre nós. É essa a ideia do guiar. Por isso que a lição está falando que os filhos, eles são guiados pelo Espírito. Dentro deste contexto, tal orientação não é forçada, mas é fruto da habitação do Espírito em um coração regenerado. E habitar é diferente de hospedar. Quando a hospedagem, ela é por tempo, ela tem uma temporalidade, por um tempo, por um espaço de tempo. Já a habitação é algo definitivo, é algo que é para sempre, é algo que é contínuo, é todos os dias. No tópico 2.2, o Espírito opera a mortificação da carne. Olha o que diz o texto aqui de Romanos, capítulo 8, e verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes. A palavra mortificardes, do grego thanatos, fazer morrer, sufocar algo até que perca a sua força. Então esta é a ideia. Então há uma atuação do Espírito no processo da salvação, mas ele nos convida a participar desse processo. Como é que se participa desse processo? O crente ele não é um ser passivo totalmente no processo da salvação. Existem algumas coisas, alguns atos que o crente precisa fazer para auxiliar nesse processo da salvação. Ele não é totalmente passivo. Por exemplo, nós devemos andar em espírito, segundo Gálatas capítulo 5 e verso 16. Nós precisamos despir-nos do velho homem, segundo Efésios capítulo 4 e o verso 22. Nós precisamos crucificar a carne, que é o que o texto está dizendo aqui de Gálatas capítulo 5 e o verso 24. E nós precisamos nos santificar diariamente. É um santificar que também está no presente contínuo da língua grega. Santificar diariamente, é o texto de Colossenses capítulo 3 e o verso 5.
A parte 2.5, melhor, 2.3 da nossa lição, o Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção, ela é uma obra essencialmente trinitária. O que significa isso? As três pessoas da Trindade, elas são participantes desse processo da salvação. Todos eles têm uma função, cada um deles tem uma função dentro deste processo. O texto de Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 6, ele deixa muito claro isso, quando ele diz assim, mas vindo a plenitude do tempo. O termo pleromatou shonou, marca o fim do período da tutela da lei. Então, quando Paulo está dizendo aqui que chegou o momento da plenitude dos tempos, ele está fazendo a mudança da dispensação da lei, onde a lei apontava o pecado, porém ela não tinha poder para extinguir o pecado. Então, a lei ela tem essa função, ela aponta, tanto que Paulo vai dizer que a lei é o aio da graça, né? É o que conduz, que mostra onde está o pecado, mas não tem poder para extinguir, para apagar, para cobrir esse pecado. Ela não tem esse poder. Então Paulo está dizendo aqui que vindo a plenitude dos tempos, ou seja, vindo o momento em que Deus envia seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Em Jesus, sim, é a diferença de Jesus para a lei. A lei aponta o pecado. Agora, Jesus ele tem poder para apagar este pecado que a lei mostrou haver. Então, aqui nós temos a Trindade participando desse plano da salvação. Enquanto Deus arquiteta esse plano da salvação, ele vai enviar o seu filho, a figura de Abraão, ali no Monte Moriá, quando oferece seu filho, né? É aquela figura ali. Então o texto ele diz isso. Deus enviou seu filho nascido de mulher. Já o Filho, ele executa a redenção. Através da morte da cruz, e somente pela morte da cruz é que nós somos redimidos, somos justificados, somos regenerados, é através da morte da cruz, onde Cristo executou esse plano arquitetado por Deus. E onde é que está o Espírito Santo nessa questão? O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho, para o texto de João, né? Se eu for, pedirei ao Pai e ele vos enviará o Espírito Santo, ele que vai tornar eficaz a salvação no coração do crente. É o ato contínuo, todos os dias é o Espírito Santo que nos conduz para essa salvação, nos mostrando o caminho da salvação e nos ajudando como consolador, como ajudador, como advogado, que é o termo usado ali por João, né? Allos Paracleto, ele tem essas três características semânticas. Entrando na parte final da nossa lição, a Trindade conduz à herança eterna. O subtópico 3.1, herdeiros de Deus por adoção. Aí nós vamos falar um pouco sobre a questão da adoção, que nós abordamos lá atrás, né? A doutrina da herança, ela é inseparável da doutrina da adoção. O termo herdeiro kleronomos é a expressão jurídica aplicada no mundo greco-romano para designar aquele que, por direito legal, recebe a posse da herança do seu pai. É algo que está dentro do nosso cotidiano jurídico também, né? Já na teologia paulina, ser herdeiro não decorre do mérito humano. Não há algo que eu faça para ser co-herdeiro desta graça de Deus, por exemplo, né? Mas de uma adoção graciosa em Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós somos alcançados. E aqui nós precisamos abrir um parênteses. Claro que isso não se trata de uma doutrina da predestinação, por exemplo, né? Nós estamos falando de algo que é dado a todo ser humano. O que vai diferenciar é a minha escolha por aceitar essa graça ou não. O tópico 3.2 fala de co-herdeiros de Cristo por filiação. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Esse é o fruto da herança que nós recebemos. De tudo aquilo que nós falamos no tópico 1, que naquela transição que nós passamos de um estado para outro, o terceiro ponto o terceiro estágio dessa transição é quando recebemos essa herança que é eterna, né? Significa desfrutar da glória e também participantes do seu sofrimento.
Quando nós entendemos que nós somos co-herdeiros de Cristo, o próprio texto de Paulo também ali aos Filipenses vai falar que sede imitadores de Cristo, ele fala de imitadores de Cristo em todos os sentidos, tanto nas questões de herança, de adoção que nós recebemos, mas também participar do sofrimento. Por isso, um dos tópicos fala sobre mortificação, termo grego thanatos, né? Matar, sufocar aquilo, sufocar. Vamos até dar uma olhada aqui de novo, para a gente ter certinho, ó. Thanatos, fazer morrer, sufocar algo até que perca a sua força. E qual é esse algo que nós precisamos sufocar até que perca a sua força? A carne, né? Todas essas concupiscências, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba de coração, todas essas três coisas que pertencem à natureza humana, elas precisam ser sufocadas. Por isso que o texto aqui ele está trazendo essa ideia, né, de que ser co-herdeiro de Cristo não é somente na parte da herança, mas também naquilo que Cristo sofreu por nós, aquilo que Cristo se negou para nos salvar. Então, já entrando na parte 3.3, o pai administra o tempo da herança. Gálatas capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Aqui Paulo ele está trazendo algo que ele viveu. Né? Se nós olharmos a história de Paulo, Paulo era conduzido por tutores e por curadores dentro no sentido ali de Tarso, onde ele começou a sua carreira ministerial, tanto que depois, quando ele chega em Jerusalém, ele também vai ter um tutor, no caso ali, Gamaliel, que vai o conduzir pela lei, né, pela lei judaica. Então, o ponto central é que o acesso e posse da herança não é automático, depende da administração soberana do pai. O pai é quem tem o controle do tempo oportuno e exato, esse tempo do grego kairos, né? Não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e heranças eternas. Deus, em sua sabedoria, controla o período adequado para cada promessa, seja experimentada na vida dos herdeiros. Então a lição de hoje ela vai abordar essa relação entre o Espírito e Deus, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, e vai mostrando a importância do Espírito Santo como Deus, né? Já entrando aqui na parte do conteúdo, da conclusão, eu sempre gosto de ler a conclusão, para ver se não ficou nada para trás na nossa lição, né? O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Quando fala dádiva, fala de dom gratuito, né? Um presente imerecido. O Espírito nos torna filhos por adoção. Nós falamos o termo adoção, termo jurídico, ter os mesmos direitos legais de um filho natural, filho sanguíneo, né? Herdeiros com Cristo. Ele vai habitar em nós, orientar e santifica o crente. Nós falamos aí sobre o guiado, né? No presente contínuo, né? Todos os dias, todos os momentos. A igreja deve viver sobre essa consciência. Pertencemos ao Pai e somos guiados pelo Espírito para quê? Para glorificar o nome do Filho. Então, essa é a nossa 11ª aula do primeiro trimestre do ano de 2026. Já estamos chegando no final desse trimestre e foi um trimestre muito proveitoso, onde mostrou toda essa ideia da Santíssima Trindade. Muitas vezes nós temos algumas dúvidas sobre esses assuntos, eu creio que ainda ficou algumas dúvidas, e isso, eu costumo dizer, só vai ser revelado no céu. Mas nós precisamos entender que a Trindade é um Deus em 3 pessoas com atributos diferentes, porém todos divinos. Todos têm missões diferentes, mas com os mesmos atributos divinos, né? E eles têm funções diferentes no plano da salvação, mas todos eles pertencem à divindade, têm os atributos incomunicáveis da divindade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.